Vamos continuar falando de Josué. Quero que você já deixe a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 11. Já chegamos no capítulo 11. E a verdade é que nós vamos falar hoje sobre algo que... Tem várias coisas que eu gosto muito nessa passagem, em todo esse livro de Josué. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é algo que me toca de uma maneira especial. E é interessante como muitas vezes a gente está orando, pedindo que o Senhor faça com que essa palavra se torne viva em nós. E não tem outro jeito disso acontecer, não é um passe de mágica, não é que você vai dormir, vai acordar e está pronto, e está vivendo, e isso já está acontecendo. Isso só acontece através de um processo. E quando eu estava orando, pedindo que o Senhor me falasse aquilo que Ele queria que eu transmitisse aqui, né? o que Ele vem me revelando aqui nessa palavra, o mais interessante de tudo é que Ele me fez passar por um processo nessa semana que passou. E é interessante quando vem os processos, porque muitas vezes, dentro desses processos, vem experiências que você não esperava estar vivendo nesse momento. Porque Ele está te transformando na palavra. Ele está te transformando e fazendo com que o teu testemunho seja vivo, seja real, seja verdadeiro. Porque você pode até falar bonito, você pode até discursar de uma maneira linda, mas se aquilo não for verdade na tua vida, isso não vai adiantar. E é interessante porque essa semana eu passei por um desses processos, em que eu falava, por que isso, nessa altura da minha vida, por que isso? Já passou, já está fora do meu alcance, já não está mais na minha mão. A decisão já foi tomada há meses atrás. Por que isso volta agora na minha vida? E então, estudando a palavra, eu falei, uau. E eu não costumo dar títulos. Eu não costumo dar títulos para mensagens, mas nessa veio algo muito específico. Porque o Senhor tirou algo da minha vida, e essa semana eu comecei a questionar por que aconteceu desse jeito. E a resposta é justamente o título dessa mensagem. E o título é, você não vai precisar disso. Aquilo que o Senhor está tirando, aquilo que já não está mais, a experiência que quem sabe você viveu, a realidade que você experimentava, as pessoas que estavam e já não estão. Se não está mais aí, se o Senhor mudou, se o Senhor tirou, para de teimar, para de resistir, porque você não vai mais precisar disso. E é interessante porque tem muitos pais aqui de crianças pequenas, eu já não sou mais pai de criança pequena. Mas fui durante muito tempo. E vocês sabem, todos os pais que estão aqui tem muitos pais aqui, muito sábios, que se você quer arruinar o futuro do teu filho, é só você fazer tudo o que ele quer. É só você dar tudo o que ele pede. Você vai arruinar a criança hoje e o futuro dela. E é interessante que a gente tenha essa consciência, mas por que no nosso relacionamento com Deus a gente tem essa expectativa desse tipo de relacionamento? Tudo que eu vou pedir vai acontecer. Tudo que eu quero Ele vai me dar. E eu acho interessante isso, porque a gente sabe que isso não é a maneira correta, mas toda vez que Deus te fala um ainda não, ou te dá inclusive um não, você desanima, você quer parar, você some, você fala, poxa, Deus não fez o que eu queria, e lógico, e nem vai fazer. Porque Ele não tem essa visão limitada que você tem, que eu tenho. Muitas vezes a gente está ali pedindo, desesperado, a gente está envolvido simplesmente com aquela realidade que a gente está vivendo. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, os maiores nãos que o Senhor me deu, que pareciam ser coisas horríveis, que pareciam ser as situações mais difíceis que eu vivi na minha vida, na realidade foram as que provocaram as maiores bênçãos na minha vida. Que abriram as maiores portas para que eu pudesse viver, inclusive aquilo que eu estou vivendo hoje. Se fosse para Deus fazer a minha vontade, quem sabe hoje eu não seria o pastor da vida. Não poderia estar servindo aqui como pastor. Se fosse para Deus fazer a minha vontade, eu nem estaria vivendo essa entrega que eu tenho vivido. Eu estaria fazendo outra coisa, vivendo outra realidade. Quem sabe vivendo em outro lugar. Mas porque o Senhor me falou não, hoje eu posso viver o maior privilégio que Ele já me deu, que foi de servir, ajudando pessoas a se conectarem com Deus. E aqui a gente vê uma situação que é parecida com essa, e por isso que eu te falo que eu gosto tanto dessa passagem de Josué capítulo 11. Porque aí está o povo de Israel, ele está conquistando territórios, ele entrou na terra prometida, é uma promessa de Deus. Josué, ele era um líder habilidoso, era um guerreiro exemplar,
Ainda hoje meus filhos me perguntaram de manhã, como é que é aquela história, pai, que Moisés subiu e Josué foi guerrear? Eu falei, pois é, Josué era o homem de campo, ele era o guerreiro. Enquanto Moisés subia para orar, Josué ia para o campo de batalha, ia para a linha de frente. Josué era daqueles que nunca desistiam. Podia estar passando por dificuldades, podia estar passando por problemas, mas ele nunca desistia. Josué nunca estava na defensiva, a estratégia dele era sempre atacar. Era sempre, vou levantar e vou fazer aquilo que eu preciso fazer hoje. Cara, mas está vindo um exército enorme contra você. Mas se o Senhor me chamou, ainda que eu tenha medo, e aqui de novo a gente vai ver Deus falando para ele, não tenha medo. Parece até eu, parece você. Quantas vezes o Senhor tem que ficar falando para a gente toda hora, não tenha medo, não tenha medo. E nós vemos ele aqui nessa estratégia de sempre atacar, de sempre ir em frente. E o livro de Josué a gente vai ver ele dividido em 3 partes. Nós já estudamos a primeira, que está do capítulo 1 ao capítulo 5, que é a entrada na terra prometida. Depois vem do capítulo 6 ao capítulo 12, que é a conquista da terra prometida, que é exatamente onde a gente está agora. E depois nós vamos finalizar falando da distribuição da terra prometida, que vai começar no capítulo 13 e vai até o capítulo 24. Então eu quero ler com vocês hoje aqui, Josué 11, a partir do verso 4, que diz o seguinte: saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. E eu quero ressaltar essa última frase. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. E você olha para essa frase e aqui tem detalhes tão ricos, tão preciosos, porque a palavra mais uma vez está falando que o Senhor está prometendo para Josué que vai entregar os inimigos nas mãos dele. Mais uma vez está falando para ele, não tenha medo, simplesmente faça aquilo que você precisa fazer e eles vão estar entregues nas tuas mãos. Deus fala para não termos medo quando nós estamos inseguros de certa forma. Assim como Josué estava aqui nesse momento, ele já tinha vivido tantas experiências. A gente já estudou Jericó, a gente já estudou Ai, a gente já estudou aquela coalizão de exércitos que vinha contra ele, e nós já vimos que ele já tinha experiência, que ele já tinha vivido o cumprimento da palavra do Senhor, que ele já tinha aprendido inclusive que se ele não consultar o Senhor, ele pagaria o preço por isso. Porque em Jericó, ele começa a guerra prostrado diante de Deus, pedindo a presença dele. Em Ai ele vai confiado, falando, não, manda só alguns homens. E ele se decepciona e ele tem que voltar para aquela atitude de dependência do Senhor. E então, num segundo ataque, ele conquista Ai. Mas ele estava ali de certa forma inseguro, porque de novo o Senhor está falando para ele, não tenha medo. E aqui a gente vê alguns detalhes nesse texto, porque ele está dizendo aqui que vinha sobre eles um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia. Além de um grande número de cavalos e de carros. A gente precisa lembrar do contexto, que eles vinham de 40 anos de deserto, que eles não eram um povo preparado para a guerra, equipado para a guerra. Eles tinham a presença do Senhor sobre a vida deles, eles tinham a promessa de Deus, e eles precisavam caminhar dessa forma. Quantas vezes nós estamos numa situação exatamente igual a essa? Nós estamos buscando dentro de nós, ou na nossa realidade, recursos, e muitas vezes a gente se frustra, porque a gente não encontra. Tudo que nós vemos aqui são impossibilidades, tudo que nós vemos aqui são chances contrárias a nós, assim como o povo de Israel estava vivendo, e por isso Josué tantas vezes tinha medo, porque tudo que ele vivia era, na realidade, não é que era difícil, era impossível. Era impossível. Não tinha condições se não fosse através daquilo que o Senhor ia fazer na vida dele. E aqui, ele recebe uma promessa, e de repente quando ele recebe essa promessa, eu consigo imaginar como eu reajo diante das promessas do Senhor para a minha vida. Porque se Deus me prometeu que eu vou vencer, que Ele vai me entregar os inimigos nas minhas mãos, de repente Ele falou, poxa, então todos os despojos de guerra que eu vou ter aqui, vão mudar a minha realidade. Tudo que eu vou ficar
depois de vencer esse exército, porque são muitos cavalos, são muitos carros, são muitos recursos, são muitas condições, são muitos equipamentos, é muita riqueza. E como eu vou vencer, porque o Senhor já me prometeu que eu vou vencer, então eu vou ficar com tudo isso. Isso vai mudar a minha realidade, isso vai mudar a minha história, isso vai mudar o que eu vivi até hoje, porque o Senhor está me dando na realidade aqui uma oportunidade. E é tudo lindo até a última frase, quando o Senhor fala assim para ele: sabe esses cavalos aí que são tantos que você está vendo? Sabe esses carros que são muitos? Pois é, então, pega os cavalos e corte o tendão de todos eles. Sabe os carros? São muitos, não são? Pois é, imagina o tamanho da fogueira que ele teve que fazer ali para queimar todos aqueles carros. Porque o Senhor estava mostrando para Josué que não era do jeito que ele entendia, não era do jeito que ele compreendia, não era do jeito que ele esperava, mas era através da presença e da promessa do Senhor sobre a vida dele. Era através da promessa do Senhor sobre o povo de Israel. Muitas vezes você está olhando e pensando: tudo que eu tenho é uma palavra, tudo que eu tenho é uma promessa. Eu quero te dizer hoje que você tem tudo aquilo que é necessário para que você tome posse da terra prometida que o Senhor te entregar. Deixa de ficar buscando de que maneira o Senhor vai fazer. Deixa de ficar tentando explicar. Deixa de tentar fazer as coisas inclusive à tua maneira. Parece que por mais que Josué era um líder que estava sempre no ataque, um líder que nunca desistia, por mais que ele vivia tudo isso, ele enfrentava desconfortos nas suas batalhas, porque Deus está novamente dizendo para ele não ter medo. Deus está de novo falando para ele: não tenha medo. E eu tenho certeza que você já viveu uma situação assim, se não estiver vivendo exatamente agora. Que você tem uma situação diante de você que o Senhor precisa te olhar e falar assim: não tenha medo. Eu estou com você. Está em ação, fazendo porque entendeu, fazendo porque está em obediência, fazendo porque simplesmente sabe que aquela é a vontade de Deus para a vida dele, mas na realidade ele também está enfrentando dúvidas, ele também tem incertezas, ele também está lembrando das dificuldades que ele já passou, que ele já viveu. Por isso o Senhor tem que falar de novo para ele: não tenha medo. Um exército enorme está vindo contra Josué. Segundo a passagem, eles eram tão numerosos como a areia da praia, e com certeza isso intimidava. Quem sabe hoje você está sendo intimidado por aquilo que você está enfrentando. Quem sabe a realidade que você tem diante de você hoje te intimida, te traz medo, te traz essa dificuldade em confiar, em caminhar, em saber que o Senhor está com você. Quem sabe você está intimidado diante do que está enfrentando hoje, mas Deus está te dizendo agora: não tenha medo. Não permita que o medo te afaste, não permita que o medo te pare, não permita que o medo impeça que as promessas do Senhor aconteçam na tua vida. Cortar os tendões dos cavalos significava incapacitar os cavalos para a guerra. Eles até serviriam para serviços do campo, eles até serviriam, quem sabe, para algum lazer, mas eles já não iam mais servir para a guerra. Os carros que, quem sabe, iam mudar a realidade do povo de Israel, porque eles estariam equipados para enfrentar os próximos reis. Esses carros que para eles iam trazer certa segurança, que ia trazer certo conforto, que quem sabe ia fazer com que eles se apoiassem naquilo. O Senhor fala para eles: queima tudo. Aqui, quem sabe, muitos de nós pararíamos se tivesse algum estrategista de guerra ali na hora, alguém com conhecimento, alguém com experiência. Com certeza essa pessoa ia questionar Deus. Aquela pessoa que está lá, o estrategista, ia questionar Deus. Do porquê as coisas tinham que ser desse jeito. Israel não tinha carros de guerra, Israel não tinha cavalos. O Senhor não havia permitido nas batalhas anteriores que eles mantivessem nada, que eles ficassem com nada. Lembra do que aconteceu em Jericó? Queima tudo, entrega como oferta. E muitas vezes o Senhor está diante de você pedindo que você entregue essa oferta, porque quando você entrega uma oferta, você está declarando quem é o Senhor sobre a tua vida, quem é o Senhor sobre aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo. Mas isso custa. Isso vai contra a lógica, isso vai contra aquilo que você estava esperando, contra as tuas expectativas. Senhor, por que tem que ser desse jeito? Por que eu preciso cortar os tendões? Por que eu preciso queimar os carros?
Quem sabe alguém poderia estar questionando isso. O Senhor tinha pedido que eles destruíssem tudo, e aqui agora está acontecendo outra vez. Israel poderia tomar para eles esses cavalos de guerra, esses carros de guerra, esses cavalos, mas já viveu isso na tua vida algumas vezes? Você fala, poxa, mas está tudo aqui diante de mim, já devia ter mudado, já devia ter virado, a realidade já deveria ser outra, mas já tentou ajudar Deus? Já tentou falar para o Senhor, Senhor, posso te dar um conselho aqui porque eu me conheço? Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu tenho facilidade. Já tentou? E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já. E eu posso te dizer aqui com toda certeza, não é uma boa ideia. O resultado não é bom. Não entra nessa. Se o Senhor está te pedindo agora que entregue, entrega. Se o Senhor está te falando que é dessa forma, que seja dessa forma. Confia, não tenha medo e dê passos de fé para que você possa viver na plenitude aquilo que o Senhor te prometeu. Porque a terra prometida era uma promessa do Senhor sobre a vida deles. A terra prometida era algo que o Senhor já havia falado. E não foi em Josué que falou. A gente vai voltar lá em Gênesis para ver o Senhor prometendo para Abraão. Quando faz o pacto com ele faz a promessa dessa terra. Era algo que estava nos planos do Senhor, mas algo que precisava ser trabalhado nas pessoas. Eles precisavam saber em quem confiar, em quem esperar, de que maneira caminhar, sabendo que não eram eles, não era a capacidade deles, não era a força deles, não era o equipamento deles. E porque muitas vezes nós estamos achando que é desse jeito hoje. Que você possa confiar na promessa do Senhor sobre a tua vida. Existem motivos para Deus fazer as coisas da maneira como Ele está fazendo agora na tua e na minha vida. Assim como Ele tinha motivos para fazer o que estava fazendo na vida dessas pessoas. E uma das coisas que Ele sabia que precisava fazer é que os israelitas poderiam começar a confiar nas coisas erradas. Que eles poderiam começar a se apoiar naquilo que não deveria ter sido apoiado. Quanta gente antes da pandemia viveu dias de desespero porque se apoiou naquilo que podia ser tirado deles. Quanta gente que achava que era o que tinha. Quanta gente que achava que era o familiar que tinha. Sou o filho de, sou o irmão de, sou o pai de. E de repente essa pessoa já não estava mais lá. De repente aquele recurso que você tinha já não estava mais lá. De repente aquela condição, aquela posição, aquela função que você tinha, você perdeu. Porque a gente nunca deve basear quem nós somos em algo que pode ser tirado de nós. Jamais, jamais. E o que o Senhor estava trabalhando na vida dos israelitas era isso. Eles não poderiam se apoiar em coisas erradas. Quem sabe o que o Senhor está fazendo hoje na tua vida é justamente para que você entenda que você não deve se apoiar naquilo que você está tão triste porque perdeu, e o Senhor está te falando hoje, você não vai mais precisar disso, na nova realidade que eu tenho para a tua vida, você não vai mais precisar disso, na terra prometida que eu tenho para você, você não vai mais precisar disso, nesse novo tempo que vem sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, você não vai mais precisar disso. Não apoie, não se apoie nas coisas erradas. Quem sabe eles diriam agora com cavalos, com carros, se a gente já fez o que fez, a pé, imagina agora com carro, imagina com cavalo, a gente vai ser invencível por causa disso. E o Senhor estava falando para eles e deixando clarinho, não é por causa disso, sou eu na tua vida. Por isso eu fico tão preocupado quando eu vejo as pessoas com os valores totalmente distorcidos, colocando coisas na frente do relacionamento com Deus, colocando encontros, reuniões com pessoas na frente do encontro mais precioso que a gente precisa ter, que é o nosso tempo com Deus, nos fortalecendo naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mostra que é uma prioridade, não porque você está falando que é uma prioridade, mas porque você está vivendo essa prioridade. Se fortalece naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eles venciam, sabe por quê? Porque eles tinham a promessa de Deus sobre a vida deles. E chegou o momento agora de você lembrar das promessas do Senhor sobre a tua vida.
E é muito importante, porque a palavra fala disso, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu quero que você saia aqui desse lugar hoje totalmente transformado, com a atitude totalmente mudada, porque você vai se lembrar das promessas do Senhor e vai saber que Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Por isso, lembra agora das promessas do Senhor sobre a tua vida. Lembra daquilo que Ele te falou que faria. Lembra daquilo que Ele te disse, quem sabe lá atrás, quem sabe há muitos anos, há muito tempo, ou quem sabe, não sei, há um mês atrás, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir cada palavra sobre a tua vida. Lembre-se das promessas do Senhor sobre a tua vida agora. Sabe o que o Salmo 20 me fala no versículo 7? Alguns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Que hoje nós possamos nos levantar aqui como um exército, daqueles que confiam no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei no que você entrou aqui confiando, quem sabe em promessas, quem sabe em relacionamentos, quem sabe em parcerias, quem sabe em sociedades, mas eu quero te dizer que você vai sair daqui falando dessa maneira: eu confio no Senhor, o meu Deus. É isso que vai fazer a diferença na tua vida, é isso que vai mudar totalmente a realidade. Então, basicamente, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: vocês não vão precisar disso. Confia em mim. Confia na minha palavra. Confia na minha promessa. Lembre-se daquilo que aconteceu em Jericó. Se não tivessem deixado de me buscar, a conquista de Ai teria sido muito mais simples. Se tivessem me consultado, não haveria pacto com os gibeonitas. Confia em mim. Quem sabe hoje você precisa lembrar de situações que você viveu, de acordos mal feitos, de sociedades mal montadas, coisas que trouxeram dor de cabeça, coisas que trouxeram dores para você, quando o Senhor hoje está te falando, simplesmente confia em mim. Confia em mim, confia na minha promessa, confia na minha palavra, confia naquilo que eu estou te falando. E é interessante porque a gente vai para o versículo 9, aí do capítulo 11, que dá continuidade, porque aqui acontece algo muito importante. Muitas vezes o Senhor está falando, como falou com Josué, Ele está falando comigo e com você. Só que sabe o que Josué faz? No versículo 9 a palavra diz o seguinte: Josué os tratou como o Senhor tinha ordenado, cortou os tendões dos cavalos e queimou os seus carros. Sabe por que eu estou fazendo questão de ler esse texto? Porque ele obedeceu. Quantos de nós, a nossa dificuldade não é não ouvir o que o Senhor falou, não é que o Senhor não está falando, a palavra está aqui disponível, a promessa está aqui na memória, mas você não está tendo coragem de dar os passos de fé que precisa ter, para que você ande em obediência àquilo que o Senhor falou. O que mudou a realidade de Josué, não foi escutar a palavra, foi obedecer a palavra. Quantos de nós até escutamos, mas nós não obedecemos? Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Olha o que aconteceu. Depois que obedeceu, então venceu. E é interessante aqui, porque esses dias eu ouvi uma frase que eu achei incrível, falando que Deus não responde pedidos, Deus responde respostas. Muita gente está ali falando: não, mas Deus não me respondeu, mas Deus não me falou, Deus não me entregou o que eu pedi. Deus não vai fazer nada até que você dê o passo de fé. Deus não vai fazer nada até que você responda a palavra que Ele já te entregou. É o que a gente chama aqui de molhar o pé. O Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha livrado, o Senhor já tinha levado o seu povo para que a promessa se cumprisse, mas no caminho teve mar, no caminho teve inimigos perseguindo, no caminho houveram dificuldades, no caminho houveram coisas que não estavam na expectativa do povo. Mas eles precisavam fazer aquilo que o Senhor tinha colocado nos seus corações. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos, de todo esse exército tão gigantesco que no começo do texto está soando aqui como um problema tão grande, que está soando aqui como uma dificuldade impossível de ser superada. Mas porque Josué obedeceu, ele venceu. Porque ele obedeceu, ele conquistou. Porque ele obedeceu, ele cresceu naquilo que o Senhor tinha para a vida dele.
Quem sabe hoje você está ainda no começo do texto. Tudo que você está vendo é o exército gigantesco que está vindo contra você. E achando que não tem possibilidade de você passar por isso. Mas eu quero te dizer que você vai chegar nesse ponto, desde que você escute a voz do Senhor e obedeça aquilo que Ele está te falando. Ainda que vai custar. Imagina eles diante daquele monte de cavalos. E falando, corta o tendão de tudo. Falou, mas poxa, você sabe o que isso aqui vale? Corta. Está vendo os carros? Queima. Falou, você está de brincadeira. Como assim queima? E como eu disse, vamos voltar lá em Gênesis 15. A promessa não foi em Josué, a promessa foi muito antes. Gênesis 15, verso 13 diz o seguinte, então o Senhor lhe disse, está falando com Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a metade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: a seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. A promessa havia sido dada lá em Gênesis, e ele estava vivendo ali simplesmente o cumprimento. E como eu disse, até esse capítulo a gente está vendo a conquista da terra, e quando a gente chega na conclusão desse capítulo, nós vemos que 31 reis haviam sido derrotados, um a um, tirando, é claro, aqueles da coalizão que a gente estudou há 2 semanas atrás. Mas 31 reis foram derrotados com simplesmente uma promessa, sem se apoiar naquilo que não deveria se apoiar, sem pegar aquilo que eles podiam pegar dos exércitos vencidos, simplesmente confiando e entregando para o Senhor tudo que eles eram, tudo que eles tinham, sempre avançando e nunca desistindo, vencendo as batalhas do dia, vencendo as situações que surgiam em cada jornada. Muitos estão enfrentando batalhas tremendas aqui hoje. Muitos de nós estamos enfrentando essas batalhas. Batalhas pela família, batalhas espirituais, financeiras, batalhas na saúde. Às vezes surgem inclusive coalizões. E o que o Senhor nos diz hoje é o seguinte: não tenha medo. Eu estou com vocês. Não desiste de jeito nenhum. Eu estou com vocês. A minha promessa não muda. Eu não volto atrás naquilo que eu prometi, naquilo que eu falei. Não tenha medo. Seja qual for a luta que você está enfrentando hoje, seja qual for o número de reinos que você já teve que enfrentar, não tenha medo e continue avançando. Não desista, não fique na ofensiva. Ataque e vença as tuas batalhas. E você pode me perguntar, mas como assim ataca? E eu vou te falar agora que as tuas armas são espirituais. Aquilo que o Senhor tem te entregado, o que você tem feito com isso? Quando eu te digo ataque, eu estou te falando, leia mais a tua Bíblia, ore mais, jejue mais, busque mais ao Senhor, dê prioridade para o teu tempo com o Senhor. Quando a gente está falando aqui de ter um tempo devocional, eu não estou te falando que é uma opção, eu não estou te falando que você pode fazer ou não fazer. Eu estou te falando que isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua realidade, porque o teu tempo com Deus vai te abrir os olhos para uma realidade totalmente diferente de tudo aquilo que você tem visto até agora. Josué e Caleb viveram o que viveram. Entre mais de 2 milhões de pessoas, somente os 2 viveram o cumprimento da promessa, porque eles buscavam evidências de que a promessa ia se cumprir, e isso acontecia porque eles caminhavam com Deus. Porque eles faziam devocional pelas manhãs,
porque eles estavam sempre perto de Moisés, escutando todas as promessas, e eles se alimentavam disso. Mas do que a gente tem se alimentado hoje? Por isso, quantas vezes a gente, amedrontado, corre, amedrontado, foge, paralisa, desiste, joga a toalha, volta atrás, volta antes do tempo, não vive aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a gente não tem dado prioridade ao que de verdade precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Que a gente possa experimentar isso. Eu quero te dizer que o inimigo odeia que você faça essas coisas, que você leia a Bíblia, que você ore, que você jejue. Ele odeia que você faça isso. E nós temos que amar fazer isso, porque isso é o que vai mudar as nossas vidas. Por isso, se você está tendo dificuldades para fazer isso, insista como nunca. Não tenha medo do inimigo. Ele vai fugir de você quando você tiver essa vida realmente consolidada e firmada naquele que te chamou, naquele que te prometeu, naquele que te trouxe a essa realidade que Ele está te apresentando. É terra de promessa. É palavra do Senhor sobre a tua vida, mas a tua parte é você quem tem que fazer. A tua parte é você quem tem que fazer. É você quem precisa levantar e acreditar que o Senhor te prometeu. É você quem precisa levantar e batalhar. É você quem precisa levantar e enfrentar cada um desses reis que tem se levantado contra a tua vida. Porque a promessa é de que o Senhor vai entregar, mas você precisa fazer a tua parte. Eu quero finalizar lembrando de Jeremias 29:11. E eu quero que todos vocês leiam com muita atenção esse texto, porque o Senhor está dizendo o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se esse é o medo que você tinha até hoje, se você ia aguentar, se você ia passar, se você ia chegar, essa é a palavra do Senhor sobre a tua vida. Sou eu quem conheço os planos que eu tenho para você.